deste egrégio Tribunal do Júri, doutor Alessandro Luiz de Souza. Eu não conhecia, Excelência, porque não milito nessa comarca. No entanto, a maneira com a qual o senhor vem conduzindo os trabalhos até o presente momento demonstra só vossa cultura, vossa calma, vossa serenidade, e por todos esses atributos eu saúdo. Ao ilustre promotor de justiça, doutor Arquimedes de Queiroz Barbosa, também não conhecia, Excelência, a não ser de ouvir dizer, fiquei sabendo que Vossa Excelência exercer até na cidade de Uberlândia o cargo de escrivão e o cargo de delegado por curtíssimo tempo. E hoje noto que, na verdade, o senhor se abocou de maneira correta no Ministério Público. E eu digo isso, Excelência, por dois motivos. Primeiramente, porque o senhor demonstrou qualidade de grande tribuno, no nosso modesto sentir. E, em segundo lugar, porque tratou a defesa com muito respeito, manteve o debate em nível elevado. E nós prometemos assim também proceder, Excelência. A interferência que fizemos foi apenas no resguardo do direito, não foi no sentido de faltar ao respeito de Vossa Excelência de forma alguma. Eu cumprimento e o saúdo, Excelência. Aos serventuários da Justiça, que nos bastidores garantem a regularidade dos trabalhos, fazem a segurança do recinto, digitam os depoimentos, providenciam que tudo esteja a tempo e a modo, eu também os saúdo e agradeço pelos bons trabalhos prestados. As senhoras e senhores presentes, aos estagiários do escritório, o senhor Alexandre, a doutora Priscila, que pela primeira vez na vida enfrentam uma escaramuça judicial, eu também os saúdo. Cumprimento o senhor Assis, que está aqui hoje como protagonista do drama judicial, esse drama judicial que infelizmente se repete, ele ocorre de maneira diuturna, e de maneira diuturna nós somos chamados a enfrentar casos difíceis como o presente. E o réu, ele é um protagonista numa situação difícil, porque ele ouve sobre a pessoa dele o dia todo, ele escuta diversas versões, na maior parte do julgamento ele fica em silêncio, e no fundo, o que ele aguarda é um julgamento por justiça, pela posição difícil que eu estou aqui hoje, eu lhe cumprimento. E cumprimento a Vossas Excelências, ao corpo de julgados, aos juízes por excelência desse processo, ao senhor Marcelo, ao senhor Gustavo, a senhora Edilane, a senhora Eliamar, o senhor Eusébio, a senhora Silene e a senhora Dinair. Vossas Excelências são dignas das saudações da defesa e de todos os demais. Numa época em que a vida é tão corrida, numa época em que as pessoas têm tantos afazeres, Vossas Excelências abandonaram seus afazeres, abandonaram aquilo que tinham para resolver, seus muitos problemas, suas muitas coisas, estão aqui hoje colaborando com a justiça, sem perceber qualquer tipo de remuneração, apenas exercendo a cidadania, apenas exercendo aquilo que de mais sagrado existe, talvez, na legislação brasileira e na instituição do júri, que é a possibilidade que um acusado de crime doloso contra a vida tenha que ter sua situação apreciada pelos seus pares. Eu o saúdo por esse motivo. A questão analisada nos presentes autos parece simples. E esse talvez seja o maior risco de processos que não são tão volumosos, de processos que começam e terminam rapidamente, é a aparente simplicidade do processo. Muitas vezes, na aparente simplicidade do processo, escondem-se questões jurídicas complexas, escondem-se dramas que não foram corretamente investigados, dramas que não foram corretamente auscultados. Quando esse julgamento foi iniciado, Vossas Excelências fizeram o juramento. Vossas Excelências juraram, Vossas Excelências prometeram analisar esse caso de acordo com os ditames da sua consciência e de acordo com os reclamos da justiça. Mas o que de fato significa esse juramento? O que efetivamente significa julgar de acordo com a consciência? E mais importante, o que de fato significa julgar de acordo com a justiça? Quando nós começamos a estudar direito, e à medida que os anos avançam, nós descobrimos uma verdade muito elementar. Definir a justiça é algo muito difícil. Aqueles que já se embrenharam
ler. Lerão 1.000, 2.000, 10.000, 30.000 páginas e não encontrarão uma definição de justiça que talvez agrade todos os ânimos. No entanto, uma das definições de justiça, uma das ideias de justiça que eu estava expressando é a seguinte: dar a cada um o que é seu. Dar a cada um o que é seu parece ser a mais elementar das ideias ligadas à justiça. E se a tese da acusação prosperar, no sentido que o senhor Francisco de Assis da Silva teria assassinado o senhor Leonardo, nós não estaremos distribuindo, excelências, nós não estaremos distribuindo essa justiça, essa ideia de justiça que é dar a cada um que é seu. Mais importante, julgar o semelhante. Prometo julgar de acordo com a minha consciência. Julgar em última instância é se colocar distante do caso, é se colocar distante dos fatos, dizer que alguém errou, deixando esse caso aqui ao juiz togado. Hoje Vossa Excelência são os juízes, hoje são Vossa Excelência que decidem, mas deixe seu juiz togado a fixação da pena, da reprimenda em caso de condenação. Mas talvez para julgar o semelhante, talvez para apontar o dedo ao semelhante e dizer que o semelhante errou, dizer que o semelhante merece a punição, que no Brasil é algo extremamente grave, no medieval sistema carcerário brasileiro, é algo que talvez exija um pouco mais de cautela. Talvez seja necessário, talvez fosse necessário que nós tentássemos nos colocar no lugar do seu Francisco, pelo menos um pouco. Não fisicamente, não. Fiquem tranquilos. Não desejo conduzir Vossas Excelências ao cárcere, onde se come as urtigas da miséria e se respira o pó de desconforto. Não. A ideia não é essa. Tranquilize. Mas mentalmente nós temos que fazer um esforço. É necessário fazer um esforço mental para se colocar no lugar de São Francisco de Assis. E aí, depois de fazer esse esforço mental, depois de analisar os fatos, não aquilo que hipoteticamente aconteceu, não aquilo que talvez aconteceu, mas o que está dentro do processo, aí sim, nós estaremos habilitados a apontar o dedo para o semelhante, qualquer que seja ele. Desde preso, desde criminal, mais fácil, né? Ao cidadão mais elevado, aquele cuja vida pregressa mais se assemelha à túnica de um médico no início do trabalho. E é esse esforço que eu quero fazer com Vossa Excelência. Eu quero levá-los mentalmente a situação do Sr. Francisco de Assis. E depois de conduzir-os mentalmente à situação do Sr. Francisco de Assis, eu vou lhes apresentar o que realmente foi prestado de depoimento nos autos. Lhes mostrarei mais. Lhes mostrarei que, nos termos da lei brasileira, o Ministério Público tinha sim poderes para conduzir essa investigação de maneira melhor, para requisitar diligências e trazer um material melhor para a gente hoje. Vou lhes demonstrar uma coisa que talvez os senhores tenham se atentado. Os senhores talvez tenham se atentado que esse fato aconteceu em 3 de dezembro de 2012. E qualquer pessoa aqui no território brasileiro sabe que o processo demora para acabar. Poxa, as pessoas não interessam para esse processo acabar. Poxa, o réu está demorando tantos anos para ser julgado. Eu vou lhes demonstrar que a pressa do julgamento foi do réu. Eu vou lhes demonstrar uma coisa que não foi atentada. Primeira vez na minha carreira, já são mais de uma década já, um réu que enfrentar a situação rapidamente, porque ciente da sua inocência. Eu vou lhes demonstrar que na semana retrasada nós deveríamos ter feito esse julgamento, estávamos todos prontos. No entanto, curiosamente, tivemos um problema ligado à assistência de acusação. Não o Ministério Público não estava aqui, mas a assistência de acusação.
E vou lhes apresentar 3 teses de defesa. Na nossa concepção, na concepção do que está dentro dos autos, o réu praticou um fato em legítima defesa. Isso é inegável. No entanto, a nossa responsabilidade em proporcionar um julgamento justo é muito grande. E se essa responsabilidade de proporcionar um julgamento justo muito importante, nós vamos apresentar uma tese alternativa em defesa dos senhores. O promotor de justiça diz: poxa, houve excesso. Poxa, se houve excesso, o promotor de justiça diz: o excesso é doloso, nós diremos: não, o excesso é culposo. Mas mais importante, vamos explicar o que significa para os senhores. Vamos demonstrar o que significa a expressão excesso culposo. E lhes apresentaremos uma terceira tese dentro da nossa preocupação. A nossa convicção é a da legítima defesa, mas temos que ter humildade intelectual. Temos que ter humildade intelectual de que a minha concepção pode não ser necessariamente a concepção de Vossa Excelência e não possa apostar o futuro do réu, não possa apostar o futuro do seu Francisco de Assis, não possa apostar o futuro dessa pessoa humana na minha vaidade pessoal. A minha concepção é firme, inamovível, uma rocha, uma pedra, legítima defesa. No entanto, diria a Vossa Excelência, dentro do sistema de votação dos quesitos, nós temos as teses de defesa. A última que apresentarei para Vossa Excelência será o que nós chamamos de homicídio privilegiado, que Vossa Excelência só deverão votar se não considerarem a demais. O nosso primeiro exercício mental, nós vamos nos imaginar chegando a uma unidade prisional. E chegando a essa unidade prisional, existem algumas regrinhas interessantes dentro do presídio que talvez não tenham ficado claras para Vossas Excelências. Eu mesmo, depois de muitos anos, comecei a entender algumas. O preso chega, conduzido pelos agentes penitenciários, e pergunta-se ao preso o seguinte: você tem convívio no bloco tal? Mas quem é convívio no bloco tal? Muito simples. As pessoas que estão lá, você conhece alguém, elas aceitam, você teve algum problema com alguém na rua, dentro do presídio, e alguma coisa desse sentido. E o senhor Francisco, ficou claro, foi colocado dentro do mesmo bloco que o Miramar, da vítima. Chegando lá, ficou alguns dias, um belo dia no banho de sol, e foi esse o depoimento que foi prestado aqui hoje, foi esse o depoimento dado aqui hoje. Francisco surpreende a vítima Miramar, esbofeteando um novo pequeno. E senhores, cadeia tem regras, e quando eu digo regras, eu não digo as regras da lei, as regras do sistema, porque essas não funcionam mesmo. Cadeia tem regras editadas pelos presos, regras que não estão escritas em lugar nenhum, mas elas funcionam muito melhor que aquelas todas as regras ali que estão escritas aqueles livros ali, ó, e que estão escritas, estão sedimentadas e tudo mais. Então, para se bater no preso, para se fazer alguma coisa com o preso, os presos têm que fazer uma espécie de conferência antes e decidir aquilo em conjunto. O preso faz conferência para tudo, gente. Toda hora você vai numa cela, está tendo uma conferência, estão decidindo alguma coisa. Se alguém pisou na bola, se alguém mancou, se alguém fez isso, se alguém fez aquilo, e mais, qual é que vai ser a reprimenda. Francisco, que realmente não é santo, já teve preso em outro canto, chega para o Guilherme e diz: Guilherme, não está certo. Cadê a conferência, Guilherme? Cadê a discussão? O Guilherme pega, era um líder, nós escutamos isso aqui a manhã inteira. A barriga estava roncando e estava escutando isso aqui. Era um líder, era um sujeito que mandava, era um sujeito que acostumado a falar e ser escutado, a dizer e ser obedecido. Pega e diz: ó, escuta aqui. Não foi embora, não. Tu não fala nada, não, sujeito. Quem manda sou eu.
Talvez eu não esteja usando as minhas palavras como ditas aqui, mas a ideia é essa. E aí, ele pega e diz: o Francisco, com outras palavras, é toda guarda. E aí passam-se 45 dias. 45 dias que o Senhor acorda todos os dias, que nós estamos lá. Nós vamos dormir acordando todo dia pensando: será que é hoje? Será que é hoje? Escuta um barulhinho, acorda sobressaltado, minha caminha, minha jeta, meu colchonete. Pô, estão vindo me pegar. Sono não funciona legal. Eu não durmo muito bem, afinal de contas, eu vivo com medo, eu respiro com medo, eu almoço com medo, eu janto com medo. O meu sonho é recheado de pesadelos, dos mais horríveis. Mas o Ilemar não tem nenhum homicídio, nenhuma acusação de homicídio. Poxa. As folhas 215 do processo. Essa defesa tomou cuidado de fazer uma varredura. E as folhas 215 do processo, nós vemos aqui uma denúncia criminal assinada, as folhas 216, pelo doutor Arquimedes Queiroz Barbosa, o promotor de funcionamento, o promotor que conhece a vida por egresso do réu, o promotor que fala tudo de homicídio. E nessa denúncia a gente vê o seguinte: no dia 26 de janeiro de 2003, por volta das 22h50, na Avenida Beira Rio, o cartão postal da cidade, próximo ao edifício Everest, os denunciados eram dois: Ilemar Ferreira de Oliveira e um outro aqui, com ânimo necante, ânimo de matar, por vingança e de maneira inopina, ou seja, de surpresa, servindo de um revólver, desferiram vários disparos contra Livela Martins de Mello. Mas não homicídio. Como é que explica um negócio desse? Apareceu um homicídio na aleluia, milagre, excelências. É um milagre. Ou talvez seja um esquecimento da verdade. Mas aqui a defesa não atacou em vosso mal. E aí, aqui a gente tem homicídio. Isso aqui foi mais ou menos onde a vítima sofreu os tiros. Achei legal. Tem processo de tráfico, vou falar disso aqui hoje. Temos processo de roubo de carga. Eu nunca vi alguém roubar carga sem ser agressivo para a vítima. Sei lá, talvez um ladrão de carga chegue no caminhoneiro e diz: senhor caminhoneiro, o senhor pediu por favor de ceder a vossa carga? Esse sujeito tinha prometido, tinha jurado que o São Francisco. 45 dias. Esses 45 dias são terror. E eu, no lugar do São Francisco, me apanhar no primeiro dia. Já apanha e fica livre. 45 dias de sofrimento. Um belo dia no banho de sol, ele leva a surra prometida. Toma a surra prometida. Acabou o problema? Mais ou menos. Outra regra interessante para isso que os senhores têm que entender é o seguinte: existe uma maldade no lugar. A verdade é essa, é uma pena admitir isso. É uma pena admitir que o Estado é incompetente em tudo que faz. Se o Estado tem melancia no deserto, ele consegue quebrar. Se ele tem camisinha no motel, ele vai mal. E, obviamente, ele não consegue administrar um presídio. Ele não consegue gerir um lugar cheio de gente perigosa. Ele não consegue fazer isso. E aí, essa maldade no ar faz com que os presos façam intriga em relação a outros presos. Essa é a verdade. E aí, um belo dia,
em algumas comarcas, o Ministério Público visita os presídios semanalmente. Não sei se aqui é assim. O juiz de execução e o promotor geralmente visitam os presídios. Não sei se é assim ou se deixa de ser. Mas, seja como for, só você está andando, de repente passa o Ilemar e diz: olha, eu desembolo. É outra gíria do presídio. Para entender esse caso aqui, os senhores têm que entender um pouco o vocabulário do presídio. A gente poderia ter elaborado um dicionário de presídio aqui. Eu desembolo, eu resolvo os meus problemas, eu soluciono as minhas coisas, eu resolvo os meus casos. De onde vem isso? Difícil, sabe? A investigação é péssima. Mas, mais uma vez, o Estado não consegue ter essas funções. Ele não consegue tratar bem a saúde, ele não consegue resolver o problema das estradas, não vão perder fácil uma investigação criminal decente. E aí, pode ser uma intriga de outro mesmo. Que de repente tenha dito no ouvido de Aguimar, que o Francisco fez ou deixou de fazer alguma coisa. A verdade é que existe realmente uma maldade no ar e um sistema de limpeza. Imagina um local onde todo mundo faz fofoca o tempo inteiro. Acontece muito empresa, em muito lugar, né? Só que na maior parte dos lugares, as pessoas discutem, ficam de mal uma das outras e vão embora para casa. Aqui, as intrigas têm consequências um pouco maiores. E aí o Francisco pergunta: pô, mas, Ilemar, que negócio é esse que eu desembolo? O que é isso? E o cara está afundando. É o sistema, é a maneira que funciona. Eu não faço as regras. E aí, o Ilemar vai para um cantinho, perto de onde foram encontradas as facas, a malfadada faca da Cuba turca, e fica junto preso. Na parte externa lá, também no horário, se estiver no banho de sol, eu tive cuidado de várias vezes para observar isso, realmente faz um sol causticante. E aqui em Tumbiara nós sabemos que o sol realmente é algo que se abençoado, quente, não é legal. Então o preso dá umas voltinhas, ele joga um pouquinho de futebol, mas ele vai para a sombra, ninguém é de ferro. E aí o Francisco pega e resolve para a sombra. O mesmo Ilemar que foi ameaçado, o mesmo Ilemar que providenciava seu espancamento, o mesmo Ilemar que respondia por homicídio nessa comarca, não sei dizer se condenado ou absolvido. Fiquei sabendo que ele tinha júri marcado no mesmo dia que era o júri do Assis aqui, mas que em função da morte dele não ocorreu. Certo? Eu não estou dizendo também que ele foi de qualquer forma, estou dizendo que esse promotor de justiça tinha sido a denúncia, e esse mesmo promotor de justiça veio aqui dizer que não sabia de nenhum homicídio. O que eu estou dizendo é isso: honestidade. Não foi condenado, presumidamente inocente, mas tinha o fato, tinha o acontecimento. E aí, esse Ilemar, quero seus empresas psicológicos. Eu quero que vocês se coloquem no lugar da pessoa. Eu quero que vocês se coloquem naquela situação lá. Vocês estão presos, vocês foram ameaçados, vocês passaram 45 dias de terror, vocês foram agredidos, vocês estão frágeis, vocês estão preocupados, vocês recebem uma ameaça dessa, o estômago dos senhores gela, os senhores têm vontade de vomitar, os senhores começam a tremer. E aí esse sujeito saca uma faca e vem para o lado simples. Senhores, não estou fazendo cálculos matemáticos. Não é um lugar onde você para, analisa as variáveis, pondera racionalmente as circunstâncias, concatena a ideia, estabelece razões. Não, senhores. Os senhores estão numa briga de faca dentro de um presídio brasileiro. É um presídio brasileiro. E a adjetivação brasileira tem todo o sentido do mundo. Por quê? Nós ouvimos aquele diretor do presídio, 80 presos no banho de sol, 3 agentes olhando. 3 ou 4, ouvimos aqui hoje mesmo. Eu não sei como não acontecem coisas mais graves todos os dias. E a culpa não são dos agentes, não. A culpa é do Estado que não põe
o efetivo suficiente. A culpa é do Estado que não dá o treinamento. Eu não sei como não acontece coisa pior. Gente, 80 presos cercando de sol e 3 a 4 agentes olhando. E aí, nesse sistema carcerário, que tem 3 agentes olhando, 80 presos no banho de sol, onde o preso vai banho de sol só com revista. Eles vão lá nesse sistema, ou seja, pedir ajuda, gente, não é uma opção. Solicitar ajuda para quem? Para o preso está tomando conta do outro bloco, o agente está tomando conta do outro bloco, o agente está tomando conta da portaria, o agente está tomando conta da triagem. Gente, é mais ou menos assim. Tem uma entrada, tem uma estrutura grande de metal, certo? Você sobe umas rampas. Do lado de cá tem um bloco 2, do lado de cá tem um bloco 1. E no meio fica esse pátio, no alto das estruturas. Qualquer sujeito que for gritar ali para dar socorro para alguém, quando ele chegar já não deu mais, a Inês é morta. Então os senhores estão numa briga de faca, no presídio brasileiro, contra aquele sujeito ali, aquele sujeito que o doutor Arquimedes denunciou por homicídio qualificado, porque o Francisco, que falou que é selvagem, ele denunciou por homicídio simples. Agora esse sujeito deve ser pior, ele denunciou por qualificado. E os senhores, nessa briga de faca, dentro do presídio brasileiro, sem possibilidade de ajuda, sem possibilidade de gritar ninguém, realmente nós vigoram regras bastante específicas. Os colegas não vão ajudar, os colegas vão esperar alguém vencer. E aí o Ministério Público quer que os senhores calculem matematicamente. Vamos lá, o cara está vendo? Eu acho que eu dei uma facada e resolvo. Gente, eu tenho 3 filhos. Fui criança também. No meu centro de criança, eu confesso que eu arrumei algumas pequenas brigas na escola, pequenas caramuças, nada muito grave. E de vez em quando os meus filhos também chegam assim. Quando a coisa realmente começa, o organismo injeta adrenalina, injeta esses hormônios ali, e a pessoa realmente ela perde um pouco o controle, ela perde a capacidade de julgamento, ela perde realmente aquela frieza. Gente, isso é uma briga, não é um cálculo matemático, não é uma balança de farmácia, não é uma balança de precisão própria da utilização de químicos. Mas o Ministério Público quer que seja. O Ministério Público quer que o seu Francisco, no estado de espírito que ele estava, na situação emocional que ele se encontrava, no ano que ele estava, que ele calculasse matematicamente a melhor forma de deter. Mais ou menos igual ao Robocop. Só vendo o Robocop? É um desenho de um filme também. Então vinha o agressor e estava olhando. O Alexandre é o agressor. Ele é mais franzino. Aí o Robocop parava, tinha aquela luzinha irritante dele, ele mapeava o agressor e pronto, dava um tiro, pegava na pontinha do ombro de maneira a arrancar uma lasquinha de osso e o cara caía. Poxa, não dá. A vida não funciona assim.